Muitos passam a vida fugindo do próprio reflexo interno, distraídos por sons, telas, responsabilidades e ilusões. Mas você, que sente essa inquietação, já começou a escutar o chamado silencioso que ressoa no centro do seu ser. A psique, segundo Carl Jung, não é apenas um espaço de pensamentos, é um campo vivo, cheio de símbolos, memórias ancestrais e arquétipos que pedem para serem reconhecidos. E no final deste encontro, algo profundo será despertado, algo raro e transformador que abre portas que você ainda não percebeu. Você já sentiu que há partes suas que parecem desconhecidas, quase inimigas, e mesmo assim familiares? Já percebeu como repete padrões que não compreende, decisões que te levam sempre ao mesmo ponto de frustração? É como se existisse um roteiro invisível ditando movimentos, uma dança silenciosa da alma que poucos ousam observar. Jung chamava isso de sombra junguiana, o lado de nós que negamos, mas que contém uma força criativa surpreendente. Ignorar isso é como caminhar com um pé preso. Há movimento, mas não há liberdade. Muitos passam a vida tentando preencher o vazio com distrações, aprovando-se externamente, mas a verdadeira escassez está dentro. Não é apenas preguiça ou medo, é o reflexo de condicionamentos coletivos que ensinaram a reprimir emoções, pensamentos e desejos autênticos. E aqui está a primeira revelação. O que você teme em si mesmo não é fraqueza, é o ponto de energia mais puro que pode transmutar seu ego. Jung descreveu a sombra não como inimiga, mas como guardiã de talentos, impulsos e verdades esquecidas. Reconhecer isso é o primeiro passo para a individuação, o caminho de integração de todas as partes do ser. Feche os olhos por um instante e sinta seu corpo. Sinta onde o desconforto se aloja, onde a tensão fala mais alto. Talvez seja no peito, no estômago ou na nuca. Esse é o ponto onde seu inconsciente coletivo está se manifestando, trazendo memórias arquetípicas que pertencem não apenas a você, mas a gerações inteiras. Jung chamou atenção para a sincronicidade desses sinais. Coincidências significativas que ocorrem quando você começa a prestar atenção. Cada sensação, cada padrão repetido, é um mapa para a sua transformação interior. Há séculos, tradições como os Vedas, a Gnose e alquimistas medievais falavam da mesma realidade. Existe uma sombra que precisa ser reconhecida para que o ouro interior seja revelado. O oculto não é um segredo místico apenas. É uma instrução prática para quem deseja transcendência. Carl Jung, com a psicologia profunda, traduziu isso em termos que podemos aplicar na vida cotidiana. Sonhos, símbolos, arquétipos, padrões inconscientes que se repetem. Cada insight que você recebe é um fragmento dessa sabedoria milenar, esperando para ser integrado à consciência desperta. Estudos recentes em neurociência mostram que regiões do cérebro responsáveis por introspecção e autorreflexão se fortalecem quando nos confrontamos com partes de nós mesmos que resistimos a aceitar. Pesquisas indicam que reconhecer a sombra junguiana está ligado a maior resiliência emocional, criatividade e senso de propósito. A ciência moderna começa a observar o que Jung percebeu intuitivamente: que a psique humana é um cosmos interno, cheio de arquétipos que dialogam com nossa vida diária de formas invisíveis, mas profundamente sentidas. Você pode ainda hoje aplicar uma prática simples que começa a revelar essas camadas ocultas. Reserve alguns minutos em silêncio, sente-se em postura confortável e pergunte-se: qual parte de mim venho evitando perceber? Observe sem julgamento, como um explorador que encontra ruínas antigas cobertas por névoa. Imagine que cada lembrança reprimida, cada impulso rejeitado, é uma ponte para seu verdadeiro eu. Apenas notar já começa a dissolver a resistência. Mas o que vem a seguir vai além de tudo o que você já tentou. Quando você aceita a própria sombra, começa a perceber que o ego, essa persona construída, é apenas uma máscara que a consciência usa para navegar na vida. Jung descrevia a individuação como o processo de reconciliar essa máscara com o núcleo da alma. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg.
existe uma energia ainda mais sutil que pulsa por trás de cada pensamento, cada padrão inconsciente, chamando para uma integração mais profunda. Imagine uma cena interna. Você caminhando por um corredor escuro, mas a cada passo, luzes surgem, revelando símbolos e imagens que pertencem à sua história e à humanidade. Cada símbolo é um arquétipo ativo, uma força que busca expressão. É o legado de Jung, nos ensinar a dialogar com esses elementos sem medo, sem julgamento, apenas com curiosidade e presença. Cada sonho que você registra, cada emoção que você sente profundamente, é um mapa arquetípico apontando para o seu despertar. Você sente, então, o paradoxo do ser. Fugir de si mesmo é doloroso, mas confrontar-se pode ser aterrorizante. A resistência não é falha, é sinal de que algo valioso está esperando reconhecimento. A sombra junguiana contém justamente os impulsos criativos, os desejos autênticos e as forças transformadoras que podem redirecionar sua vida. Reconhecer isso é começar a caminhar no caminho da individuação, integrando luz e sombra em harmonia. Quando você se permite sentir e observar, descobre que a transmutação interior é prática e diária. Pequenos atos, como refletir sobre uma reação emocional intensa, registrar sonhos ou contemplar padrões repetitivos, tornam-se rituais de autoconhecimento profundo. Cada ato consciente é como polir um metal bruto até revelar seu brilho oculto. Jung nos ensinou que essa alquimia interna é lenta, mas inevitavelmente poderosa, guiando cada alma que se dispõe a olhar para si sem máscaras. E mesmo assim, há mais. Existe um campo invisível onde todos os arquétipos se conectam, onde o inconsciente coletivo pulsa em harmonia com a sua jornada. Ao perceber sincronicidades, coincidências significativas e padrões que se repetem, você começa a entender que não está sozinho. Sua sombra não é um peso solitário, é um espelho de forças universais, uma dança energética entre o eu individual e o cosmos. Jung chamava a atenção para essa interconexão, revelando que autoconhecimento profundo é também reconhecimento do todo. Imagine por um momento que cada emoção reprimida, cada impulso rejeitado, seja uma chave. Uma chave que desbloqueia portas que você nem sabia que existiam dentro de você. Ao confrontar essas sombras, você ativa uma forma de consciência que transcende o ego e permite que a vida flua com maior liberdade. A alquimia da alma começa quando você percebe que a resistência não é inimiga, mas mensageira de transformação. A sombra contém arquétipos poderosos, o herói, o mentor, o trickster, a mãe interna, que se manifestam em sonhos, pensamentos e sentimentos. Cada arquétipo é um pedaço do puzzle interior que busca integração. Jung dizia que a individuação é o processo de dar voz a todos os fragmentos, integrando-os para que o ego deixe de dominar cegamente a psique. Essa integração é a verdadeira transcendência do ego, um passo silencioso, mas profundo, rumo à liberdade interior. Quando você pratica o autoquestionamento consciente, começa a perceber padrões herdados da psique humana, condicionamentos coletivos e modelos de comportamento inconscientes. Identificar essas forças invisíveis permite que você comece a escolher, de forma consciente, onde deseja colocar energia e atenção. Jung nos lembra que a consciência é uma ferramenta que pode ser treinada para observar, aceitar e integrar, sem se perder no caos emocional. E mesmo após perceber tudo isso, um mistério ainda maior permanece. O que está por trás da sombra, da individuação e dos arquétipos? Existe um nível de energia e consciência que transcende qualquer identificação pessoal. É como se cada ato de reconhecimento interior abrisse uma fresta para o que está além da compreensão habitual. Algo que, quando acessado, transforma silenciosamente o fluxo da vida e da alma. Ao permitir-se experienciar seus sonhos, suas imagens internas e suas emoções com presença total, você inicia um processo de diálogo com o inconsciente coletivo. Cada insight que surge, cada sensação que desperta, é um lembrete de que a psique é um universo vivo, cheio de sinais, símbolos e oportunidades de transcendência. Jung nos ensinou que observar sem julgar
é o primeiro passo para a integração de todo o ser. Cada experiência interna é uma oportunidade de reconciliação. Ao abraçar a própria sombra, você começa a dissolver a dualidade entre luz e escuridão, ego e essência, medo e desejo. Esse processo não é linear, não é rápido, mas é profundo. Aquilo que você antes evitava se transforma em força criativa, em clareza de propósito e em expansão da consciência. E mesmo agora, enquanto você sente essa narrativa, algo está se ativando em você. Pequenas percepções, insights, talvez até desconfortos, que são o sinal de que está acessando camadas profundas do ser. Cada palavra, cada metáfora, cada imagem que surge é uma ponte que conecta a mente consciente ao inconsciente coletivo, trazendo a oportunidade de integração e transcendência contínua. Você já percebeu que a vida está cheia de repetições? Padrões invisíveis que parecem se repetir, trazendo frustração, medo ou bloqueio? Ao reconhecer esses padrões como parte da sombra junguiana, você começa a transformá-los em aprendizado e força. Jung nos ensina que a psique é sábia e que cada desafio é uma oportunidade de individuação, um passo em direção à liberdade do ego. E ao continuar essa jornada interior, surge a sensação de que algo está prestes a se revelar. Uma energia latente, uma percepção oculta, um portal silencioso para experiências que antes pareciam inacessíveis. Cada respiração consciente, cada momento de presença, aproxima você do núcleo da própria alma, daquilo que Jung chamaria de self, a totalidade do ser que integra luz, sombra e essência em harmonia. Prepare-se para o que está por vir. Pois mesmo depois de explorar todas essas camadas, há sempre algo mais profundo, mais raro, mais transformador. Algo que ultrapassa a compreensão linear, que desperta a consciência de formas sutis e poderosas, e que convida você a continuar essa viagem interior sem jamais retornar ao antigo estado de fuga de si mesmo. Sinta agora, dentro de si, um espaço que sempre esteve presente, mas que você evitou explorar. Um vácuo silencioso, cheio de potencialidade. É aí que a sombra junguiana se manifesta com mais força, trazendo à superfície memórias, medos, desejos e padrões herdados. Cada reação emocional intensa que você experimenta não é apenas um reflexo da vida externa. É a voz de sua psique pedindo atenção. E quando você começa a escutar essa voz, percebe que ela não julga, apenas orienta, indicando onde ainda há resistência, onde a consciência não se atreveu a penetrar. A alquimia interior começa exatamente nesse ponto, no reconhecimento sem defesa, na presença sem rejeição. A maioria ignora esses sinais. Somos ensinados a fugir, a distrair-nos, a apagar incômodos com hábitos superficiais. Mas Jung nos lembra que cada sombra rejeitada é uma força vital não expressa. Imagine que você carrega em si talentos, paixões, imagens e arquétipos ancestrais que aguardam apenas um gesto de coragem para se manifestar. Cada impulso reprimido é como um rio represado, e o processo de individuação é a abertura de comportas que permite que essa água flua, trazendo vitalidade, criatividade e autenticidade. Sinta o contraste. Enquanto muitos vivem de aparências, você começa a experienciar a profundidade de cada momento interno. Note como pequenos detalhes do cotidiano, uma palavra, um gesto, uma sensação, ressoam com camadas profundas de seu inconsciente. Jung chamou atenção para o fato de que a vida exterior é apenas um reflexo da psique interna. Mudanças internas inevitavelmente transformam o mundo externo. Essa é a primeira luz visível da integração. Perceber que o que você vê fora é um espelho do que ainda não integrou dentro. A sombra contém símbolos poderosos que são simultaneamente pessoais e coletivos. Cada medo, cada desejo reprimido, cada impulso que você evita é um arquétipo se apresentando de maneira críptica. O trickster, por exemplo, pode aparecer como frustração ou desordem, desafiando suas estruturas de segurança, mas oferecendo exatamente o catalisador necessário para crescimento. O herói surge nos momentos de crise, chamando você a agir.
mesmo quando a coragem parece escassa. Jung nos ensina que reconhecer essas manifestações é começar a conversar com a própria psique, transformando o caos em consciência. Imagine por um momento que seus sonhos não são apenas imagens aleatórias, mas mapas vivos de sua alma. Cada figura, cada narrativa onírica, é um arquétipo ativo comunicando informações que a mente consciente ainda não pode decifrar sozinha. Jung via nos sonhos uma linguagem simbólica que aponta para integrações necessárias. Ao registrar, refletir e dialogar com esses conteúdos, você inicia uma prática de autoconhecimento profundo, capaz de revelar padrões invisíveis e iluminar áreas da vida até então obscurecidas. A transmutação interior não é instantânea. É um processo contínuo que ocorre em níveis múltiplos: físico, emocional, mental e espiritual. Cada momento de atenção plena, cada reflexão sincera sobre si mesmo, começa a dissolver camadas de condicionamentos coletivos, padrões herdados e modelos mentais inconscientes. Jung enfatizava que a consciência é uma ferramenta que pode ser expandida. Quanto mais você observa, mais você integra. A sombra deixa de ser ameaça e se transforma em aliada, energia crua que pode ser direcionada para a criatividade, compaixão e poder pessoal. Sinta agora a energia da individuação. Ela pulsa lentamente como um coração que bate dentro de você, marcando um ritmo próprio, diferente das pressões externas e expectativas sociais. Cada passo que você dá nessa direção ativa microtranscendências, pequenas epifanias que alteram gradualmente sua percepção do eu e do mundo. E mesmo quando parece que nada muda, a transformação silenciosa já começou, reorganizando padrões internos e abrindo espaço para experiências mais autênticas e ressonantes. E ainda há mais a perceber. O que você experimenta como resistência ou medo é frequentemente um portal disfarçado. A sombra junguiana se apresenta muitas vezes como crítica interna, autopunição ou inquietação. Mas, ao ser observada com presença e curiosidade, revela sua função verdadeira: proteger a energia vital e direcioná-la para integrações essenciais. Jung comparava esse processo a uma dança. Luz e sombra se entrelaçam, criando harmonia apenas quando ambos são reconhecidos e honrados. Imagine que cada desafio emocional que surge em sua vida cotidiana é um chamado simbólico. Um conflito interpessoal, uma frustração inesperada ou um padrão repetitivo é, na verdade, um mensageiro da psique, trazendo informações que você ainda não decodificou. Ao perceber isso, o sofrimento deixa de ser mera carga e se torna catalisador de autotransformação. Jung enfatiza que a consciência não apenas observa, mas transforma. O simples ato de atenção dedicada à sombra inicia processos de integração invisíveis, mas poderosos. A conexão com o inconsciente coletivo torna-se mais evidente à medida que você permite que imagens e arquétipos se manifestem em sonhos, meditações e reflexões profundas. Existe um diálogo sutil entre você e forças universais. Um alinhamento silencioso que organiza eventos, pensamentos e percepções de maneiras que frequentemente desafiam a lógica linear. Jung chamou atenção para esse fenômeno de sincronicidade. Coincidências significativas que indicam uma inteligência interna, um ritmo da alma que guia a jornada de individuação. Você percebe que cada sensação de desconexão, cada momento de vazio ou confusão, é um convite para olhar mais profundamente. Jung nos lembra que a psique é sábia e que os bloqueios internos são indicadores de crescimento potencial. Ao abraçar esses sinais, você não apenas entende padrões, mas aprende a navegar com maestria por eles, transformando resistência em energia vital, medo em sabedoria e caos em direção interior. E mesmo agora, enquanto escuta essas palavras, algo se move em você, uma memória, uma emoção ou um insight latente que indica que você começou a acessar camadas sutis do ser. Cada frase, cada metáfora, cada cenário evocativo
é cuidadosamente desenhado para despertar percepções que só surgem na interseção entre atenção consciente e sensibilidade psíquica. É nesse espaço que ocorre a verdadeira alquimia da alma, a integração de luz e sombra, consciente e inconsciente, individual e coletivo. A sombra junguiana não é apenas um conceito psicológico, é um campo energético, um espaço de potencialidade criativa. Cada vez que você observa um impulso reprimido, cada vez que aceita um aspecto negado de si mesmo, você ativa forças internas que podem redirecionar sua vida de maneiras inesperadas. Jung via nesse processo a base da transformação interior. Cada fragmento integrado é um passo em direção à totalidade do self, onde ego e essência coexistem em equilíbrio dinâmico. E quando você permite que esse diálogo com a sombra se intensifique, percebe que padrões antigos começam a se dissolver. Aquilo que antes se repetia com insistência, agora se apresenta como oportunidade de escolha consciente. Cada reação automática perde força diante da presença, e cada emoção intensa se transforma em ferramenta de autoconhecimento. Jung afirmava que esse processo é contínuo. A individuação não tem fim, mas cada momento de consciência acrescenta profundidade e clareza à experiência de ser. Sinta então a dimensão arquetípica dessa jornada. Você não apenas enfrenta memórias ou medos individuais, mas entra em contato com forças universais que moldaram culturas, histórias e psique humana por milênios. Cada insight, cada percepção, conecta você a uma teia invisível de significados, revelando que a transformação do indivíduo reverbera em padrões maiores, energias coletivas e processos de evolução da consciência. E ainda há mais para explorar. Existe um nível onde luz e sombra se tornam indistinguíveis, onde ego e self não são opostos, mas aspectos complementares de uma totalidade dinâmica. É um espaço onde a percepção se expande além de limites habituais, revelando que a vida é uma dança contínua entre consciência e inconsciente, entre visível e invisível, entre aquilo que fugimos e aquilo que buscamos integrar. Prepare-se, pois cada momento de atenção consciente abre portais silenciosos. Cada reflexão interna, cada análise de sonhos ou padrões comportamentais aproxima você de experiências de integração mais profundas, onde a consciência se torna flexível e a sombra deixa de ser ameaça, transformando-se em aliada e catalisadora de liberdade interior. Jung nos lembra que a verdadeira transcendência do ego não é uma fuga, mas uma integração contínua e consciente de todos os aspectos do ser. Hoje, você atravessou o limiar invisível da psique. Cada sombra que antes sussurrava em silêncio, agora se manifesta como uma presença palpável dentro de você, revelando fragmentos esquecidos do seu eu mais profundo. Há uma pulsação nova, um ritmo interno que ecoa com o inconsciente coletivo, e algo em sua consciência foi despertado. Uma faísca de luz e sombra que vibra em ressonância com os arquétipos mais antigos, chamando você para continuar a travessia. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que aguarda ser tocada. Se essa jornada despertou algo em sua alma, declare com intenção e presença: eu honro minha sombra e caminho consciente na espiral da minha alma. Escreva isso nos comentários como um selo ritualístico, marcando que você aceitou a própria profundidade e se compromete com a individuação que se desenrola silenciosamente dentro de você. Este é um convite simbólico para reconhecer que olhar para si mesmo é o ato mais sagrado que existe. Se você sentiu o chamado, se inscreva e integre-se a este campo de busca interior, onde cada vídeo é um portal arquetípico, cada insight uma centelha que ativa a consciência. Aqui não se trata apenas de acompanhar conteúdos, trata-se de caminhar lado a lado com a própria psique, explorando seus labirintos, dialogando com suas sombras e despertando para uma presença que transcende o ego. Se inscreva e continue essa travessia iniciática, onde a alma encontra eco na palavra e na experiência simbólica. Que o self conduza você pelas camadas invisíveis do inconsciente,
pelos corredores silenciosos da sombra e pelos arquétipos que dançam em segredo, até que cada fragmento desperto se torne harmonia viva dentro de sua própria alma. Respire essa presença, sinta essa expansão e permita que o movimento interno se transforme em fluxo contínuo de consciência. E agora, para você que permaneceu até este ponto, honrando sua coragem de encarar o que estava oculto, tenho um presente oculto, uma técnica junguiana chamada Espelho da Sombra Arquetípica. Reserve 15 minutos em silêncio, papel, lápis e um espaço confortável. Feche os olhos e visualize sua sombra como uma figura viva diante de um espelho antigo. Observe cada detalhe sem julgar, cada expressão, cada cor, cada movimento. Em seguida, abra os olhos e desenhe essa figura exatamente como apareceu, dando-lhe forma e presença tangível. Depois, escreva uma pergunta profunda dirigida a essa figura, algo que você precisa compreender ou integrar. Nos próximos 2 dias, observe sinais, pensamentos ou emoções que surgirem ao longo do cotidiano. A resposta virá em símbolos, imagens ou sentimentos que conectarão você com a essência do seu self. Esta prática é uma ponte direta para o inconsciente, uma ativação arquetípica de integração profunda que Jung nos ensinou a explorar com reverência.